Bom dia, tudo bem, pessoal? Estou passando aqui para falar a respeito de uma devolução. Foi feita a primeira devolução depois de quase 3 anos. Não, 3 anos de Shopee. Houve a nossa primeira devolução, né? Sobre a fibra russa em questão. A cliente entrou em contato com a Shopee, pediu a devolução, né, do valor e solicitando o reembolso e nos enviou a fibra em questão, né, fez a devolução da fibra porque a fibra estava embolando muito e os fios estavam soltando na escova, tá? A fibra chegou aqui para nós, resolvemos sim pegar esse pedido, né? Essa solicitação de reembolso. Por quê? Me senti na obrigação de verificar a fibra, como estaria a fibra, até onde estaria o grau de embolar, conforme ela informou, né? Na reclamação. Enfim, a fibra chegou para nós, tá? Ela fez um método, tá? Eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Ela fez um método, disse que a fibra estava embolando muito. Bom, aparentemente, olhando assim, né? E por ter ficado na cabeça dela dias, a fibra ela está se comportando como fibra, tá? Não está aquele embolamento, aquele embolado de cabelo, né? Quem usa fibra sabe bem como que é o embolado que eu estou me referindo, tá? Então, assim, a diferença, gente, da fibra russa é exatamente essa, ó. O mínimo de embolamento, né? O que a cliente ressaltou que estava embolando muito é isso aqui, ó, tá? O cabelo é de agora mesmo, tá? É que eu me senti na obrigação de retirar do saco, do plástico e fazer o vídeo, né? Porque nós temos que ter provas. Então a cliente ela ressalta que o cabelo está embolando, tá? Cabelo embolando. Que o cabelo não se comporta como fibra, né? Que é uma fibra de péssima qualidade, que é a pior fibra que ela comprou. Eu acredito que aí no vídeo vocês consigam ver melhor, né? Aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, o cabelo está comportando como uma fibra de excelente qualidade, porque é uma fibra original, feita em laboratório, tá? Os fios, ó, os fios é o mais próximo de cabelo humano, tá? Então, em questão dessa questão que ela disse que o cabelo estava embolando, seria improcedente, porque o cabelo embolado estaria de outra forma, tá? Quem usa, quem está acostumado a usar fibras, vai entender o que eu estou falando, tá? E fibra que não embola nada, essa não existe. Existe aqui embola, que o grau de desembaraço é mais fácil, é mais prática para cuidar no dia a dia. Embola menos, né? Ela continua ali com um aspecto humano, conforme você dança, conforme você faz uma atividade. Não tem brilho de cabelo de boneca, ó, como vocês podem ver, tá? Então, assim, ó, a questão do embaraço. Qual seria o embaraço? Até aí, tudo bem. Vamos analisar então essa situação. Embaraço. A questão do embaraço, foi feito testes e deu como improcedente essa questão do embaraço, conforme ela dizia, né? Mas mesmo assim, por ser compras em internet, existe normas da plataforma e o direito do consumidor, tá? O direito do consumidor, ele não se aplica nesse caso. Por quê? Porque a fibra russa, ela
Essa daqui é original, tá? A fibra russa, ela tem alguns padrões de qualidade, tá? E realmente ela está se comportando como uma fibra, tá? Uma fibra, ó, de excelente qualidade, ó, poucos frizz, não está embaraçando, tá? E a questão dos fios soltando na escova que ela colocou lá. O que acontece, gente? Eu vendi pra ela em forma de tela, tá bom? Que é isso aqui, ó. Uma tela grande, é de metros, é a tela grande. E o tamanho, 80 centímetros. Foi isso aqui que eu vendi para ela, tá? O cabelo aqui está novo, tratado, em forma de tela. Ela transformou em nanopele. Eu vou colocar a foto acima para vocês verem melhor como foi essa troca dela. Ela retirou, ela cortou as telas, ficou os fios soltos, né? Os fios soltos e ela colocou, ela fez o método nanopele. No caso aqui, houve um equívoco na forma de fazer, tá? Tanto que é nítido. Em questão, ó, por exemplo, daqui, ó, vamos ao local mais grave aqui, ó. Aqui, pelo fato de ter ficado ar, ó, aqui tá a fita nanopele. A nanopele não seria feita dessa forma. Eu vou colocar mais acima, daqui a pouco eu coloco acima para vocês entenderem melhor. Então, esse método que foi mal feito, eu não sei, não perguntei se foi ela que fez ou se foi algum profissional que fez para ela, antes de estar colocando esse mega hair nela. Porém, o que acontece, ó, não houve um selamento correto e por esse fato, os fios estavam saindo daqui. Quando ela reclama que ela passa a escova e sai os fios, não é sobre o cabelo que ela comprou na tela. É sobre essa transformação que ela fez lá, responsabilidade dela, e no qual os fios ficam soltando, tá? E esses fios soltando, só de passar a mão. Você imagina você com o seu mega hair em casa, em data comemorativa, que foi agora, né? Entre Natal e Ano Novo, e os fios soltando, tá? Então, assim, esse soltar dos fios e esses fios que saem na escova, que até então tá embolando, tá soltando muito fio. O que acontece? Esses fios estavam soltos aqui. Olha só, tá? Podem ver que isso aqui, ó, a cola. A cola foi mal feita. Eu não gostaria de estar falando dessa forma, mas ó, aqui, soltando um já. Olhem bem, ó, já tá soltando. Isso daqui tem a ver com o método. Então, por conta do método que ela fez, estava soltando, que isso aqui foi só de passar a mão, tá? E aí, ela, com esse método que ela alterou, porque eu vendi na tela, ela transformou nesse método, que por aqui, por si só, a forma que foi feita aqui já ia dar errado, tá? Quem faz nanopele também sabe do que eu tô falando. Então, ó, olha o tanto de fio que está soltando. Tem condições uma pessoa colocar um mega hair e passar, digamos, 3 meses com esses fios todos soltando? Daqui a pouco não ia ter mais nada na cabeça dela. E por conta disso, ela resolveu retirar, reclamar e pedir a devolução, que até então a fibra não é boa, tá? A fibra não é boa. Ela tá embaraçando muito. Perguntei se tinha a ver com a questão de pentear e logo tá embaraçado, não é isso, né? É uns fios que fica soltando na escova que estavam incomodando ela. Os fios que estavam soltando após a verificação era disso aqui. Foi pelo método, não por conta, olha aqui, ó, outro local aqui, ó, soltando. Então, assim, esse método, ele pode...
Continuando, pessoal, o método em si, se você comprar ele em tela e quiser transformar, pode transformar em queratina, pode transformar em nanopele, como bem quiser, como desejar. Porém, o que acontece os testes que foram feitos na fibra, foi revelado que não está tendo um grau de embaraçamento, né? Pode acontecer de uma fibra ou outra causar um embaraço, que não é o caso da fibra russa, né? Não está embaraçando, tá? Então, assim, quanto a isso, foi improcedente a reclamação dela. Mas mesmo assim, foi de extrema importância ter mandado pra gente, para que pudesse fazer a avaliação, desculpa, porque qualquer avaliação ela é de extrema importância para a gente, porque a gente precisa saber como está o padrão de qualidade da fibra. Nesse caso, ela está sim se comportando como a fibra russa, tá? Ela continua com o aspecto de humano, os fios normais de cabelo humano, tá? Mas a reclamação dela não era sobre esses fiozinhos, era sobre os fios que estavam soltando, que tinha a ver com esse método que ela fez. Aqui, ó, é possível ver até aqui, ó como foi feito o método. Esse método, o cabelo vai soltar, ó, foi mal feito, então esses fios, eles irão soltar. É impossível não soltar, então imagine você andando pela sua casa, né? Você está com um mega hair novo, mesmo que você prenda e tal, você anda pela sua casa, dorme, lava a cabeça, no chuveiro, e assim, todo o local, o cabelo soltando, tá? Então a reclamação dela não procedeu nessa questão, porque a partir do momento que você muda, porque você pode mudar, você será responsável, porque se você retira da tela, uma coisa era a reclamação, os fios estão soltando na escova, a fibra é ruim porque ela não está embaraçando, ela não está embaraçando mesmo, porque está embaraçando no caso que ela falou, ela não estava embaraçando, né, depois dos testes, né. O próprio vídeo dela já mostrava que não estava embaraçando. A questão é o seguinte, ela comprou uma fibra de 80 centímetros, ela cortou as pontas. Segundo o fabricante, não poderia cortar. Porém, normalmente a gente coloca, até eu mesma, no dia a dia vou tirando ali as pontinhas. Então a gente fala assim que pode cortar, porque mesmo cortando não fica aquele cabelo cheio, igual algumas fibras fica, que fica aquele... né, fica mais bem grosso, bem mais encorpada, engrossada. A fibra russa não, ela continua com o aspecto natural, tá? E aí o que acontece? Ela cortou e ela não hidratou as pontas, só que ainda assim as pontas estão, né, da forma normal de um cabelo, tá? Ó, podem ver, ó. Olha como está. Então é assim, improcedência, aqui, o fio continua se comportando como um cabelo, né, humano, não está embolada, não está uma fibra embolada, né, a improcedência seria em questão desse fato, né, de realmente não estar embolando, tá, foram feitos testes, não está embolando, mas os fios estão soltando sim, porém é por conta do método que ela fez. Então quando ela penteia, que a reclamação dela é assim, a pior fibra, porque quando ela penteia, solta muitos fios. Porém eu estou me pronunciando aqui porque quem olhar lá na plataforma vai analisar a seguinte situação. Eu vendi um cabelo de tela. A cliente está reclamando que os fios estão soltando. A pessoa vai imaginar que é sobre isso aqui. Sobre um cabelo que foi comprado em tela e que os fios soltam muito. Não sobre o que a cliente fez. Ela modificou. A partir do momento que ela modificou, ela é responsável pelos fios que soltam ou deixam de soltar.
Porque existe o padrão de qualidade ruim da fibra e existe a questão dos fios soltando. A reclamação que o cabelo estava embolado, não está. Podem ver, ó. Não está. Está se comportando com um cabelo até um ano, muito similar, tá? Mesmo que ela não fez tratamento nenhum aqui, ó. Porque pelo que eu percebi, ela lavou aqui, ela não passou nem protetor térmico. Porque como a gente é cabeleireiro, a gente faz tricologia, a gente percebe o que tem ou não tem no cabelo, tá? É igual quando vocês vão lá no salão e falam que não fez tal procedimento no cabelo. Quando a gente olha, a gente percebe. Mas enfim, aqui sobre a fibra. Não fez nenhuma hidratação, nenhum tratamento, não aplicou óleo, protetor térmico, nem nada. Porém, fez esse método aqui e colocou na cabeça. Mas a questão, o que mais incomodou ela, que eu entendi, é a questão dos fios soltando, né? Então, eu pensei o seguinte, a partir do momento que vai me devolver a fibra que os fios estão soltando, eu quero verificar a tela. Por quê? Porque a gente compra, no meu caso, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com a fibra russa porque ela tem a trama dupla. Não sei se é possível ver a costura. Eu acho que não dá pra ver. A forma da costura, ó, mais próximo, ó. Trama dupla. O que significa isso? A forma da costura quase que impossibilita de ficar soltando os fios, porque a gente sabe que é inevitável soltar os fios em qualquer mega hair, sempre vai soltar os fios. Porém, a gente tem que trabalhar com materiais, no caso linha, né? Máquinas que procuram fazer essa trama dupla. Por quê? Porque essa trama dupla, até pra gente cortar as telas para colocar o mega hair na cabeça da cliente é melhor. Porque mesmo que a gente faz isso, a gente não precisa de ficar se preocupando com rematar as pontas. Porém, padrão meu de fazer mega hair, eu sempre remato. Mas, que seja com isqueiro, seja com linha, tá? Sempre eu procuro rematar, para não ficar soltando fios nas laterais, por exemplo. Mas, ainda assim, a trama dupla já é uma forma de nos proteger, tá? Então, é a forma que eu prefiro trabalhar, trama dupla. Mais um conhecimento aí pra vocês. E a questão do mega hair seria essa, minha gente. Esse é o mega hair no qual tá a avaliação que ela fez, que foi o pior mega hair. O mega hair mais embolado que ela encontrou. O pior mega hair que ela utilizou. E eu entendo a frustração dela, tá? Porém, nós sabemos que não seria em questão da qualidade da fibra. Tá bom? Ó, podem ver, ó, para uma fibra que foi utilizada, ó, uma fibra que foi utilizada já na cabeça, já há um tempinho, tá? E sem cuidados, era para ela se encontrar de outra forma, tá? Por exemplo, uma biofibra, né? Biofibra, eu não vou falar marcas, tá? Mas algumas aí que eu utilizei, eu coloquei a fibra em um dia, no outro dia já estava começando a embaraçar. Com 7 dias, estava num estado de calamidade, tá? Enfim, é mais para falar sobre isso mesmo, tá? Sobre a improcedência do questionamento lá, porque a reclamação maior dela foi em questão dos fios soltando. Além da fibra estar bem embolada. Não foi penteado, tá? Desde quando a gente retirou. Esse é o embolado que a cliente nos informou, tá bom? É isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos. E vamos à parte 3 do nosso vídeo. Por que que eu aceitei essa devolução? Porque eu precisava analisar a qualidade do cabelo, né? Porque como a gente compra de fora, porque são fibras importadas, eu tenho procedência, eu tenho nota fiscal, eu tenho até as embalagens, para vocês terem noção. Eu tenho registros até das embalagens que eu recebo,
tá? Porque é sempre bom e importante guardar, porque nós não sabemos no dia de amanhã o que pode acontecer, ou alguma reclamação, a pessoa falar assim, ah, não é a fibra, essa daí não é fibra russa. Então, assim, eu tenho a procedência, eu tenho fotos, registros, embalagem dos produtos, porque como vem em lote, por exemplo, eu compro lá 25 peças, digamos, né, 25 peças. No meio dessas 25 peças pode ter alguma fibra russa que não foi selada devidamente, né? Então é de extrema importância qualquer opinião que a cliente nos dê, tá? É diferente disso aqui, ó. Essa daqui que eu tô utilizando aqui é uma fibra bio-humano, biofibra, né? Popularmente. Tanto que aqui, ó, ela está até pesada porque eu apliquei creme e apliquei o silicone já para deixar ela selada e preparada, porque mais tarde eu vou na piscina. Então eu tenho a consciência que se eu vou entrar numa piscina, eu preciso cuidar da fibra. O nosso cabelo humano a gente já precisaria, e fibra, muito mais, tá? A fibra, não esqueçam, essa fibra, por exemplo, a fibra russa, não é essa fibra que eu estou utilizando, essa aqui é a biofibra. A fibra russa, por exemplo, a fibra russa é uma fibra que foi feita em laboratório, ela tem alta tecnologia, ela tem uma quantidade de... tem vários ingredientes e tem uma forma de selamento melhor. Ela é bem melhor selada. Então, assim, ela resiste melhor a atritos, né, do dia a dia, um andar de moto, por exemplo. É lógico que quando se trata de pular de paraquedas, igual nós já tivemos cliente que pulou de paraquedas com a nossa fibra, houve ali um embaraçar ali. Mas ela conseguiu ainda pentear, não foi um cabelo que foi inutilizado, porque ela já havia colocado fibras no qual, após saltar de paraquedas, ela acabou tendo que retirar. E a nossa fibra não, ela teve uma dificuldade maior ali para soltar, porém ela continuou com a nossa fibra, tá? Então é sobre isso. É sobre isso o meu trabalho e a minha venda de fibras, tá? Enfim, a fibra russa, ela é de melhor qualidade, porém, não podemos esquecer o seguinte, que a fibra ela é feita em laboratório, porém, a tecelagem e o selamento é feito por seres humanos. E seres humanos, eles ficam cansados. Seres humanos estão ali fazendo várias peças, confeccionando várias peças de forma repetidamente, e nós seres humanos, o nosso corpo é uma máquina e ela falha. E às vezes também pode ser porque tá com sono, porque tá muito cansado, e às vezes deixou passar uma peça ali ou não selou da forma devida. Então, quando chega lá para nossa cliente, porque olhando aqui tá tudo lindo e belo e maravilhoso, chegando lá na cliente no dia a dia, ela vai perceber que tal fibra era assim e outra fibra está assado, né? Vamos dizer assim. Então, qualquer opinião das clientes, olha, a outra fibra que você mandou era assim, essa daqui tá assim, então é importante. Agora, essa cliente foi a primeira compra dela conosco e a forma que ela falou, porque assim, eu tenho a gravação mandando o cabelo para ela, porque todos os cabelos aqui, quando saem os pedidos, nós gravamos embalando, nós gravamos colocando na caixa, nós gravamos lá no correio, quando é do correio, quando não é do correio, que é as lojas conveniadas que retira o produto, ou quando o motoqueiro vai buscar lá no salão, porque dependendo da plataforma, que eu trabalho com várias, tem um motoqueiro que busca lá no salão. Então assim, nós gravamos tudo, tá? Então eu tenho foto do que eu mandei. Por quê? Porque se houvesse qualquer, né, não chegou o cabelo para mim não chegou. Aqui eu enviei e mandei pelo correio. Agora, se não chegou o cabelo para você dentro da caixa, e aí eu, Raquel, preciso resolver com o correio. Por que não chegou seu cabelo aí, tá? Então eu gravo tudo, é muito importante. Então eu sei o que eu gravei, o que eu mandei para ela. E ela não questionou sobre isso, ela questionou sobre a fibra estar embolando,
que é o pior cabelo que ela comprou, o cabelo estava embolando, só que o próprio vídeo que foi mandado já mostra que não estava embolando. E aqui, quando chegou, que eu retirei e que eu mostrei, que eu quis até gravar o vídeo para vocês, também é nítido que não está embolando assim conforme ela falou, né? Mas enfim, vamos aceitar a questão que existe o direito do consumidor. E ele tem um prazo ali e tem a forma de devolução. Porém, devemos atentar às situações. Esse cabelo tá com algum defeito? Qual é o mau funcionamento dele? Ele não está embolando. O pente escorrega, a mão escorrega, ele não está embolando. Então não existe ali um vício, um defeito ali. Em questão dos fios soltarem, não é que tá soltando porque eu mandei um cabelo de tela de péssima qualidade para ela, uma trama única. Não, eu mandei um cabelo com trama dupla. Por que que eu trabalho com a trama dupla? Porque a trama dupla é melhor para a gente que está implantando o cabelo. A questão do selamento, quando a gente corta a tela em si e coloca na cabeça. As laterais ali pode ficar soltando um fio ou outro, dependendo da forma que a costura. Então a trama dupla vai quase que deixar você imune. Então assim, é uma forma de você trabalhar melhor, executar melhor e não ter essa reclamação de fio soltando, tá? Logicamente que depois você vai tomar o cuidado na hora de implantar o cabelo e você vai selar ali, seja com um isqueiro, seja ali com a linha, né? Porque existe várias formas de estar fechando ali, protegendo ali no mega hair. Agora, o que ela questionou, o que ela reclamou, que os fios soltavam na escova, que é por isso que ela também não queria esse cabelo, não tem a ver com o cabelo que eu mandei pra ela, que eu mandei em tela. Tem a ver com a retirada da tela, deixou os fios soltos e fez no nanopele. Muito mal feito, porque o nanopele bem feito, eu falo isso por quê? Porque eu já utilizei por muitos anos o método nanopele e eu também já fiz. Hoje em dia eu não faço porque eu tenho outras formas de estar aproveitando melhor o meu tempo, tá? O método em si, nanopele, ele exige a dedicação, sim. Ele é um método mais caro, sim. Porém, quando você tem outras opções, que é meu caso, aquilo ali fica à parte. É a mesma coisa de eu querer pegar esse cabelo em fio solto e fazer mechas de queratina. Ali vai me tomar muito tempo. Então, pra mim, Raquel, eu não acho viável nem fazer esse método e nem o nanopele. Então, eu vendo ele na tela ou no fio solto. E a pessoa, ela customiza da melhor forma, como ela desejar. Mas assim, é possível sim, então eu sei a forma de fazer, eu sei qual é o material. Então assim, ali, utilizaram mesmo o nanopele, mas a cola que foi utilizada e como foi executada ali, gerou todo um problema. Então imagine esse cabelo na cabeça da cliente soltando o fio, aonde ela ia, no banheiro, na cama, deitada, o travesseiro, daqui a pouco você tá até engolindo o próprio cabelo, na cozinha, fazendo uma comida, andando pela casa, a casa inteira de cabelo. Eu falo isso por quê? Porque só esse tempo que eu gravei aqui, na minha casa já ficou uns fios soltos aqui que eu vou ter que dar um jeito, né? E resolver isso aqui. Mas assim, isso é incômodo. Só esse tempo que eu peguei, retirei o cabelo pra gravar pra vocês, soltou uns fios aqui. Então eu imagino ela no dia a dia. Ela não suportou essa situação. Porém, o culpado, se for analisar, não que exista um culpado, mas foi o método que ela fez. Ela foi a responsável, ela ou o profissional.